David Hume, que viveu entre 1711 e 1776, é, sem dúvida, um dos mais influentes filósofos do período moderno. Nascido em Edimburgo, na Escócia, suas obras filosóficas incluem o Tratado da Natureza Humana, ensaios morais, políticos e literários, investigação sobre o entendimento humano e investigação sobre os princípios da moral. Ele também publicou, a título póstumo, Diálogos sobre a Religião Natural. O empirismo de David Hume. O empirismo de Hume pertence à tradição do empirismo britânico, que inclui Francis Bacon, John Locke e George Berkeley. Comum a essa tradição é a opinião que o conhecimento é fundado na percepção sensorial, que a mente humana recebe passivamente. Mas enquanto Locke e Berkeley acreditam que o conhecimento humano pode ir além da experiência dos sentidos, Hume afirma que o nosso conhecimento se limita à experiência sensorial e, portanto, oferece um empirismo que ele argumenta ser mais consistente. Ideias e impressões. A análise de Hume sobre os conteúdos da experiência dos sentidos começa com a distinção entre impressões e ideias. Impressões, que incluem todas as nossas sensações e paixões, são mais enérgicas e animadas do que as ideias, que são as imagens fracas destas em pensamento e raciocínio. As ideias são epistemologicamente inferiores às impressões, e o status secundário que Hume lhes dá está em marcado contraste com uma longa tradição da filosofia ocidental que afirma que as ideias universais, não impressões de sentido singular, são os objetos próprios do intelecto humano. Hume também distingue entre o simples e o complexo. Impressões e ideias simples, como ver ou imaginar uma certa tonalidade de vermelho, não admitem distinção ou separação. Impressões e ideias complexas, como ver ou imaginar uma maçã, podem ser analisadas em suas partes componentes. Considerando que todas as ideias simples são derivadas de e representam exatamente impressões simples, muitas ideias complexas não são, e assim sua veracidade deve ser posta em questão. Hume observa: quando nos entretemos, portanto, de qualquer suspeita de que um termo filosófico seja pregado sem qualquer significado ou ideia, como é muito frequente, precisamos apenas perguntar de que impressão é essa ideia suposta. E, se for impossível atribuir qualquer uma, isso vai servir para confirmar nossa suspeita. Hume passa a mostrar que um número de ideias complexas na filosofia, como a ideia de um eu imaterial como núcleo da identidade pessoal, deixa de cumprir o seu critério empirista. Mas o tema mais famoso da crítica de Hume é a relação de causa e efeito. Tradicionalmente, os filósofos e cientistas ocidentais acreditavam que, para conhecer algo plenamente, é preciso conhecer a causa da qual ele necessariamente depende. Hume argumenta que tal conhecimento é impossível. Ele observa que a relação causal fornece a base para todos os raciocínios relativos a questões de fato. Entretanto, ao contrário das relações de ideias exploradas pela matemática, nenhum julgamento que diz respeito a questões de fato é necessariamente verdadeiro. Isso é porque sempre podemos imaginar, sem contradição, o contrário de qualquer questão de fato. Por exemplo, o Sol não nascerá amanhã, nem é e nem implica em uma contradição. Hume acrescenta que a relação causal entre quaisquer dois objetos é baseada na experiência e não se sabe a priori. Por exemplo, se Adão foi criado com faculdades racionais perfeitas, antes de experimentar, ele ainda não poderia dizer a partir das propriedades da água que ele iria se afogar nela. No entanto, tudo o que a experiência estabelece sobre as relações causais é que a causa é anterior no tempo e contígua com seu efeito. A experiência não pode estabelecer uma conexão necessária entre causa e efeito, porque podemos imaginar sem contradição um caso em que a causa não produz seu efeito usual. Por exemplo, podemos imaginar que uma bola branca golpeia violentamente outra bola de bilhar e então, em vez de causar o movimento da bola de bilhar, a bola branca se distancia dela em alguma direção aleatória. A razão pela qual erroneamente inferimos que há algo na causa que necessariamente produz seu efeito
É porque nossas experiências passadas nos habituaram a pensar dessa maneira. Isto é, porque já vimos no passado que B frequentemente segue A e nunca ocorre sem ele, a nossa mente associa B com A, tal que a presença de um determina a mente a pensar no outro. Então, usando o exemplo do Sol, nós nos habituamos com o fato de que o Sol nasce todos os dias, mas isso não quer dizer necessariamente que ele vai nascer amanhã.